Meu nome é Marina Carvalho Pereira e fui orientada pela professora doutora Irene Gaeta. Somos da PUC de São Paulo e nossa área de pesquisa é psicologia. Nosso estudo foi intitulado O uso do desenho de mandalas como instrumento clínico, análise de crianças na pandemia de Covid-19. Nosso objetivo foi investigar o desenho de mandala como facilitador de expressão em crianças de 10 a 12 anos que vivenciaram o período de isolamento social decorrente da pandemia. Para isso, foram realizadas oficinas individuais de desenhos de mandalas com 5 crianças de 10 a 12 anos. Os participantes foram instruídos a realizar 4 desenhos de mandala de temática livre, escolher um título para cada desenho e contar sobre o que foi pensado. Cada sequência de desenhos foi avaliada a partir do procedimento do desenho história na abordagem junguiana e as imagens foram analisadas por meio da amplificação simbólica. De modo geral, houve a repetição de alguns temas nas mandalas dos participantes, que serão destacados nesta apresentação. Foram notórias expressões de vivências de luto pela infância e por entes queridos, demonstrando a existência do processo de enfrentamento de lutos individuais e coletivos nessa faixa etária. Esta foi uma particularidade enfrentada pelos pré-adolescentes. Além do luto pelo fim da primeira infância, também vivenciaram um luto coletivamente compartilhado pela humanidade, que teve que lidar com a perda de tantas vidas em decorrência da pandemia. Um exemplo dessa manifestação aparece nesta mandala, em que uma criança relata sua última memória com o avô falecido. Outro tema comum foi a vivência do conflito entre princípios feminino e masculino enquanto formas de consciência, que apareceu na maioria das mandalas como uma espécie de tom comum. Diante disso, é importante pensar as formas de consciência exigidas no enfrentamento da pandemia. O isolamento social impôs uma interrupção das atividades diárias de ação e intervenção no mundo externo, características a um modo de consciência patriarcal e ao princípio masculino. Ao mesmo tempo, a pandemia exigiu um movimento de internalização e resguardo, inerentes à consciência matriarcal e ao princípio feminino, que acolhe, compreende e aguarda. É importante compreender os impactos vividos pelas crianças nessa faixa etária, que se caracteriza pelo processo de construção de identidade e pelo aprendizado sobre modos diversos de atuar no mundo. Com o isolamento, essa atuação no mundo foi interditada e prevaleceu o modo de consciência matriarcal, que pode ter impactado essa população em seus processos de experimentação. Um exemplo dessa intensidade entre polaridades está nas mandalas mostradas na tela, que marcam, através de elementos da natureza, explicitamente essa separação entre opostos. Outro ponto comum nas mandalas foi o aparecimento de enredos e personagens de animes e séries. Durante o isolamento, crianças e adolescentes foram privados do contato com colegas da mesma faixa etária. Com isso, refugiaram-se e buscaram identificação em meios de entretenimento como músicas, filmes e séries. Assim, no contexto terapêutico, deve-se considerar que as formas de entretenimento consumidas pelos pacientes podem oferecer indícios acerca de suas identificações, projeções e conteúdos internos. Todas as mandalas abaixo foram produzidas a partir do relato de personagens. Concluiu-se que os desenhos de mandalas podem ser bons instrumentos no atendimento de crianças e pré-adolescentes. A mandala, ao atuar como continente dos conteúdos expressos, ofereceu espaço para falas sobre perdas, dificuldades relacionais, conflitos vividos com o início do período da adolescência e questões relativas ao fim da infância. Foi possível observar que a maioria das questões emergentes são comuns à fase vivenciada pelos pré-adolescentes. No entanto, é necessário considerar que estas podem ter sido exacerbadas em decorrência da experiência do isolamento social. Nesse sentido, no atendimento psicoterapêutico, a mandala pode ser um instrumento de investigação importante acerca dos impactos vividos pelas crianças. Ao oferecer a possibilidade de expressão espontânea e um espaço de continência, a mandala permite uma aproximação segura e confortável entre paciente e psicólogo. É função da psicologia receber e acolher estes jovens, contribuindo para a criação de estratégias de enfrentamento, a fim de que possam construir suas individualidades, passando a atuar enquanto sujeitos no mundo. Ao configurar um espaço sagrado e protetor, a mandala oferece uma possibilidade segura de intervenção e experimentação do mundo no setting terapêutico.